Olá, este é o canal JL Invest, eu sou José Lois e você é muito bem-vinda, é muito bem-vindo a este canal. Nós aqui tratamos de educação financeira, investimentos, renda passiva, autoajuda, aposentadoria, INSS. Tentamos fazer o melhor para te dizer que estamos passando por um momento conturbado na economia. E não é só no Brasil, é no mundo todo, não é? Depois daqueles eventos de março de 2020, tudo piorou. E por quê? Por que aconteceu isso? Vejam, os gastos, por um lado, extraordinários, e a necessidade de parar com as atividades por algum tempo foram os dois motivos principais. Ou seja, parou-se de produzir e teve que haver um gasto extraordinário de dinheiro, né, para manter as pessoas vivendo, né, para manter de alguma maneira as coisas funcionando, ainda que de forma precária. E o que ocorre? Não existe nada de graça, tudo tem um preço, não é? E a fatura começou a chegar. Então, isso não é privilégio da nossa nação, né? A Europa está endividada, os Estados Unidos, vejam vocês, o país mais rico do mundo, a economia mais rica do mundo, não é? Uma dívida interna do valor de um PIB. Um PIB. PIB é o Produto Interno Bruto produzido pela nação durante um ano. Ou seja, alguma coisa em torno de 33 trilhões de dólares. Inimaginável, não é? Como é que se paga isso? Quem é que vai pagar isso daí, não é? No caso dos Estados Unidos ainda tem essa situação aí de ter que ter um gasto excessivo com militar, né? Gastos militares, gastos de defesa, gastos para defender os parceiros, enfim, isso daí é uma barbaridade. Infelizmente, é isso que temos, não é? Para complicar mais, temos o problema do clima, desse fenômeno chamado El Niño. Vocês devem estar presenciando aí pela mídia o que está acontecendo no sul do país com as enchentes, né, na região sul, e o que está acontecendo na região norte, principalmente, por causa da seca, né? Seca, queimadas, um verdadeiro flagelo. As condições dos próximos anos, elas não são promissoras. Não tem como tirar coelho da cartola. Não tem. Outro dado extremamente preocupante. O governo do estado de Minas Gerais acaba de anunciar que pretende oferecer para a União, para o governo federal, estatais, não é? Estatais ou empresas aonde o governo de Minas é o acionista majoritário, para diminuir a sua dívida com o governo federal, que chega a alguma coisa em torno de 160 bilhões de reais. Então o governo de Minas, ele está engessado. Para ele pagar os juros dessa dívida, ele não consegue fazer nada. Agora, gente, governo de Minas, Minas Gerais, o terceiro ou quarto estado em importância econômica da federação. Vejam a que ponto chegou. Que situação é essa, não é? Então, o que a gente tem tentado, né, desde que nós fizemos o canal, é alertar você que está assistindo aí. Não é? Seja você jovem, de meia idade, ou até mesmo próximo da aposentadoria. Se o que você ganha não é suficiente, você precisa fazer alguma coisa. Ou então você corre o risco de sofrer muito daqui a algum tempo. Fiz um vídeo aí, coisa de alguns dias, alertando sobre a possibilidade, não é, de uma nova reforma na Previdência Social.
Então, você que está aí contando com aposentadoria, fica esperto, não é? Não estou dizendo que não vai ter aposentadoria. Não é isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que uma nova reforma, assim como todas as reformas que existiram, elas não vão te beneficiar, ao contrário. Elas vão reduzir o poder de compra da tua aposentadoria. Elas vão reduzir o valor da tua aposentadoria. Ou elas vão aumentar a idade para você se aposentar. Então, quando a gente fala que o grande sonho de hoje em dia deveria ser a liberdade financeira, é porque a liberdade financeira, ela é benéfica para um monte de coisas, inclusive para evitar o estresse financeiro, que é aquele estresse provocado pela falta de dinheiro, quando você não consegue pagar suas contas mínimas que sejam, não é? E, no caso do Brasil, 40% aí da população está tremendamente com problemas, né? 70% aí endividado, 40% próximo da inadimplência. Então, veja você, e o que as pessoas que governam, né? Aqui não é canal de política, mas não tem outra maneira, aí fazem um programa para as pessoas pagarem as dívidas sem juros, sem multa, o tal do Desenrola Brasil. Isso é paliativo. Isso é paliativo, isso não vai resolver o problema da maioria da população, não é? Então, não estou criticando aqui nenhum governo, de jeito nenhum, longe de mim, muito pelo contrário. Eu sou formado em História e um professor de História sabe muito bem que não existe uma sociedade sem um governo, sem um Estado Nacional. É necessário, seja bom, seja ruim, é necessário. Então não sou eu que vou ficar aqui criticando o governo, não se trata disso. Trata-se de dizer o seguinte, a situação ela está complexa. Então, por mais que o ministro da Fazenda tente arrecadar, e só se fala nisso, né? Arrecadar, não é suficiente. E tem limite para arrecadar. O povo tem um limite, ele tem uma capacidade de pagar impostos. Não adianta querer aumentar demais as alíquotas, chega uma hora que ninguém consegue pagar. Então, qual é o caminho? Eu não sou economista, mas sou estudante de economia. Eu lhes digo que o caminho coletivo é extremamente complexo e difícil. Porém, o caminho individual é perfeitamente possível. Então, quando se fala em caminho individual, estou falando com você. Você, exatamente. Você pode mudar a sua vida para melhor. Basta que você se conscientize de que é necessário poupar e investir para, no futuro, e aí vai de cada um se esse futuro está mais longe ou mais perto, você poder atingir essa tal liberdade financeira. A liberdade financeira é quando o seu dinheiro trabalha para você. Quando você tem renda passiva, quando você não precisa vender o seu tempo, vender o seu esforço físico, o seu esforço mental. Quando você é dono do seu tempo, do seu nariz, do seu destino. Não existe nada melhor do que isso na vida de uma pessoa. Ser dono do seu nariz. Isso é uma alegoria, claro, né? Mas significa ser dono do seu tempo, fazer o que quiser. Não quer dizer ficar à toa, mas você pode trabalhar no que você gostar, na empresa que você gostar, com as pessoas de quem você goste. Diferentemente de quando você é obrigado a trabalhar para sobreviver e você tem que aceitar qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de patrão. Essa é a grande diferença. E só se chega à liberdade financeira, não é? Economizando, poupando e investindo. E digo mais, a história nos mostra muitos exemplos de pessoas que tiveram, por uma felicidade sua, não é? Momentânea, ganharam uma herança, receberam uma ótima herança, e em pouco tempo já não tinham nada, estavam pior
do que antes da herança. Como assim? Pois é, falta de educação financeira. Você pode ganhar 100 milhões na loteria. Se você não souber lidar com o dinheiro, daqui a algum tempo você não vai ter nada. Absolutamente nada. Então, estude, ouça o que dizem pessoas mais experientes. Não é? Eu não sou uma criança tentando lhe dar um conselho, não. Eu tenho 66 anos, 52 anos de trabalho em vários segmentos, inclusive no exterior. Eu estou lhe dizendo, não há outro caminho, a não ser o caminho individual, aonde você estabelece a sua meta e você trabalha para atingir essa meta, focando na economia, focando no poupar, investir. E aí sim, poder lá na frente, repito, o tempo varia de acordo com a tua capacidade de investimento, você poder desfrutar de uma, na falta de uma palavra mais adequada, de uma velhice melhor, digna, onde você possa passear, onde você possa ter lazer, onde você possa estar com a sua família, que é o bem maior que um ser humano possui, não é? Então, reflita sobre isso. Este canal mostra como é que se pode chegar a essa liberdade financeira com renda variável. Nós aqui falamos de fundos imobiliários e de ações, é o que nós gostamos, é o que eu faço, certo? Existem outros canais que tratam de CDB, de fundo de tesouro direto, aí é com você. Não falta hoje informação boa na parte boa da internet. A internet tem duas partes, uma parte boa e uma parte podre. Mas é você que decide o que você quer ver, o que você vai ver. Então, não falta informação. No caso que a gente trata de renda variável, estamos falando de bolsa de valores. A Bolsa de Valores tem uma série de cursos gratuitos. B3, Brasil Bolsa Balcão. Só você entrar lá na internet, você faz um cadastro e você passa a ter acesso a uma série de cursos gratuitos. As principais corretoras do país, as principais, e os bancos também têm cursos gratuitos sobre isso. Não é? Então, veja bem, a partir do momento que você assiste cursos de várias instituições diferentes, você consegue separar o joio do trigo, você consegue entender o que realmente é fato relevante e o que é direcionamento, sabe? O que é maldade. A maioria lhe ensina coisas corretas, práticas, fáceis de assimilar. Existem ditos influenciadores ou youtubers, como prefiram, que tratam do tema de educação financeira com muita propriedade, sabe? Estão fazendo o trabalho deles, né? Vão pedir o seu like, como eu também peço, vão pedir para você se inscrever no canal, como eu também peço, vão pedir para você compartilhar, como eu também peço, e vão pedir para você ativar o sino de notificações para receber vídeos novos todas as vezes que eles e eu fazemos. Eu também peço isso. É a única maneira do YouTube entender que o vídeo é relevante e que ele, então, o YouTube manda para mais gente que precisa de informação. São, segundo o maior banco de investimentos da América Latina, né? O maior banco de investimentos da América Latina, são mais de 50 milhões de brasileiros analfabetos em termos de educação financeira. É um quarto da população que não entende nada de dinheiro. E é por isso que o país está nessa situação também, não é? Porque, veja bem, quando as pessoas têm educação financeira, elas não se deixam levar por distrações e bobagens, não é? Às vezes, o país, por ter maus governantes, pode até passar por um momento ruim, mas o povo
Tá bem. E, às vezes, por falta de educação financeira, o povo está mal, consequentemente o governo está mal, consequentemente cada um, né, cada povo tem o governo que merece e por aí vai. Isso são ditos históricos. Uma pessoa que estude um pouquinho de história sabe de tudo isso. Isso, ao longo dos séculos, sempre foi assim. Então, não adianta esperar promessas milagrosas, não adianta esperar salvadores da pátria, não existem, não existem, não é? Então, veja, não sou eu que desejo, não, mas o tempo vai mostrar, não é? Como é que nosso vizinho aqui do lado, a Argentina, vai sair da situação que está? Uma inflação de 150% ao ano, não tem dólares, não tem reservas, 40% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Como é isso, um país que já foi o mais rico da América do Sul, não é? Então, como é que resolve? Vocês acham que o novo presidente eleito vai conseguir resolver? De que jeito? Se ele não tem a maioria no Congresso. De que jeito? Então, aquilo que diz que vai fazer, vai acontecer, infelizmente, podemos até torcer bastante, mas tem muita bravata, não é? Muita bravata. Então, quem é que paga, no final, o preço de tudo isso? É o povo mais humilde, o povo que tem menos recursos. Porque quem tem recurso e tem educação financeira sabe se defender, consegue se defender. Existem instrumentos hoje que permitem que você se defenda, que você mantenha seu patrimônio. Mas para isso você precisa estudar, para isso você precisa compreender, para isso você precisa dedicar um pouco do seu tempo. Entender que nada é de graça, tudo tem um preço. No caso de adquirir educação financeira, o preço que você tem que pagar não é fazendo cursinho aqui e ali pago, que às vezes não serve para nada. É dedicar tempo. Você precisa dedicar o seu tempo, estudar o tema, entender os conceitos, saber o que é um fundo imobiliário, saber o que é uma ação, saber o que é um tesouro direto, saber o que é uma LCI, uma LCA, um CDB, um CDI, o IPCA. Se você não souber nada disso, você está à mercê dos acontecimentos econômicos e tudo gira em torno da economia. Não existe nada que funcione sem dinheiro. Mas quem é que funciona sem dinheiro? Meus amigos, minhas amigas, de todo o coração, desejo para nós todos um futuro de paz, de harmonia, de conhecimento, de difusão do conhecimento, para que todos possamos cumprir a nossa jornada, não é? De uma maneira digna, uma maneira que contribua para construir. É o meu desejo. Muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe a todas, todos. Muito obrigado.